Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da SCB aqui da Sociedade Criacionista Brasileira, em que nós estamos estudando juntos esse livro aqui, ó, em 6 dias. Cada capítulo, gente, é um relato incrível de um cientista, falando da sua experiência pessoal e falando de quais evidências foram muito importantes para que ele mantivesse a sua fé na criação, para que ele decidisse ser cristão e acreditasse no relato de Gênesis, né? É um livro que foi publicado aqui no Brasil pela Sociedade Criacionista Brasileira, está disponível no site, na descrição dos vídeos aqui o link está sempre presente, e hoje nós vamos falar sobre a história de um cientista que é o Dr. Safart. É o 6º capítulo aqui do livro em 6 dias, né? A história dele é muito interessante, traz umas evidências muito legais. Eu convido você para acompanhar, e se você não tem muita paciência, pode colocar na velocidade 1.5, velocidade 2, o que você achar melhor, mas acompanhe até o final esse relato. E não só isso, você pode apoiar a Sociedade Criacionista de várias formas. Talvez aqui nas redes sociais a forma mais importante seja por meio do compartilhamento dos conteúdos da SCB. Então aqui no YouTube tem shorts, lá no Instagram também tem os vídeos, os Reels. Você pode seguir o nosso canal do YouTube, você pode dar o joinha sempre, não se esqueça de dar o joinha. Isso faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e a gente vai alcançando cada vez mais as pessoas que estão mais distantes para que elas possam conhecer verdades importantes do criacionismo e crer na Bíblia e no nosso Criador. Conto com você para nos apoiar dessa forma. Bom, hoje eu vou contar para vocês a história do Dr. Safart. O Dr. Safart, ele é doutor em Química Física pela Victoria University of Wellington, lá da Nova Zelândia. E ele atua como pesquisador lá no Answer in Genesis, provavelmente você já ouviu falar. Além da carreira científica, da sua carreira científica, ele também é reconhecido internacionalmente, olha só, como enxadrista e já representou a Nova Zelândia em campeonatos mundiais e nas Olimpíadas de Xadrez. Ele tem também uma formação sólida em ciências exatas e ele usa essa experiência acadêmica e lógica para defender a visão intervencionista, né, criacionista, em relação àquela visão predominante, que é a naturalista. Logo no início do seu texto, o Dr. Safart ele comenta um pouquinho sobre a relação entre ciência e fé. Ele destaca que muitas pessoas de fato acreditam que a ciência teria provado que a Terra possui bilhões de anos e que todos os seres vivos descendem, na verdade, de um ancestral comum por meio desses processos evolutivos. Entretanto, o Dr. Safart argumenta que a ciência, por definição, ela trata de observações repetíveis, né? Enquanto as ideias evolucionistas e de longa idade são baseadas em muitas pressuposições filosóficas sobre um passado que a gente não consegue observar. Para o Dr. Safart, os fatos eles não falam por si mesmos, mas eles precisam ser interpretados à luz daquilo que a gente sempre fala por aqui, que é a nossa cosmovisão. Então, ele rejeita essa dicotomia comum que existe entre a ciência objetiva e a religião subjetiva. Ele afirma que tanto o cristianismo quanto o humanismo secular interpretam os mesmos dados, mas com pressupostos opostos. Ele também identifica o naturalismo e o uniformitarismo como as bases do pensamento evolucionista. Então, de acordo com essas visões, as coisas fizeram-se a si mesmos e não houve qualquer tipo de intervenção divina no processo natural. Você já sabe disso aqui, né? Se Deus existe, ele não teria se revelado nem
interferido na história da criação. O Dr. Safart também observa que essa postura, inclusive, já havia sido profetizada pelo apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3,4, ao falar dos escarnecedores dos últimos dias, que afirmariam que todas as coisas continuam assim como no princípio da criação. Ele destaca que, inclusive, Pedro denunciou a falha essencial desse pensamento, dizendo assim que os escarnecedores seriam ignorantes de propósito, ou seja, eles voluntariamente seriam alheios à realidade da criação especial, a Deus e ao dilúvio universal. Para reforçar, então, a ideia de que a ciência moderna carrega um viés filosófico, o Dr. Safart cita um geneticista chamado Richard Lewontin, que ele é um dos grandes defensores do evolucionismo e que ele já afirmou abertamente: temos um compromisso, isso o Dr. Richard que é mencionado, né? Temos um compromisso prévio com o materialismo. Não é que os métodos da ciência nos forcem a aceitar uma explicação materialista do mundo. É que a nossa adesão a causas materiais nos obriga a criar instrumentos e conceitos que produzam explicações materiais. Não importa quão contraintuitivas ou absurdas sejam. Essa confissão, de acordo com o Dr. Safart, mostra que muitos cientistas partem de uma filosofia materialista que exclui qualquer possibilidade de explicação sobrenatural. E não é por falta de evidência, mas é uma decisão ideológica. Para eles, não se pode permitir que um pé divino entre pela porta. Ele ainda amplia a crítica ao mencionar a National Academy of Science dos Estados Unidos, que é uma instituição que publicou um guia que é chamado de Teaching About Evolution and the Natural Science, né? Ensinando sobre a evolução e as ciências naturais, que é destinado a professores. Um estudo divulgado na revista Nature revelou que a maioria dos membros da National Academy of Science é abertamente não religiosa. 72,29% se declaram ateus, 20,8% agnósticos e apenas 7% afirmam crer em um Deus pessoal. O autor observa que esses dados contradizem a alegação do presidente da National Academy of Science, Bruce Alberts, de que muitos de seus membros seriam religiosos. Para o Dr. Safart, tais números comprovam o viés ateísta enraizado em grande parte da comunidade científica. Esse viés, observa o Dr. Safart, é um tanto quanto paradoxal, porque a própria ciência moderna nasceu em solo cristão. Citando o físico e filósofo Stanley Jackie, Safart lembra que o método científico ele foi estéril em todas as culturas até surgir na Europa de tradição judaico-cristã. A ciência pressupõe que o universo é ordenado e inteligível, o que só faz sentido se ele foi criado por um Deus racional. Em contraste, se o mundo fosse regido por deuses caprichosos, como o politeísmo antigo defende, né, não haveria motivo para esperar uma regularidade nas leis da natureza. Por isso, muitos dos fundadores da ciência moderna, a gente sempre fala aqui, né, como o Newton, o Boyle, o Lord Kelvin, eles eram crentes convictos na criação. Essa coerência, então, entre fé e ciência é muitas vezes ignorada. Para ilustrar a incoerência lógica do materialismo, o Dr. Safart cita o escritor C.S. Lewis, que argumentou assim: se o universo e a vida fossem o resultado de acidentes cósmicos, o pensamento humano seria apenas o subproduto de movimentos aleatórios de átomos. Nesse caso, não haveria razão para confiar na razão, porque um acidente seria capaz de compreender a verdade sobre outros acidentes, né? Realmente é bem paradoxal. Assim, o autor conclui que a fé cristã, longe de se opor à racionalidade, tem fundamento que torna possível a própria confiança na razão humana. Safart, então, reafirma a autoridade da Bíblia como a palavra de Deus.
essa autoridade é plenamente confiável e suficiente em tudo que ensina. E a gente tem isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versos 15 a 17. Ele afirma que há fortes evidências arqueológicas, científicas e proféticas que corroboram a sua veracidade. Mas, além dessas, o próprio mundo natural seria o testemunho do Criador. Você já sabe aquele verso famoso lá em Romanos 1:20, né? Que destaca que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo compreendidas pelas coisas que foram feitas, de modo que os homens são indesculpáveis. A natureza, portanto, revela o design, a sabedoria e, mais importante, a intencionalidade do Criador. Mesmo reconhecendo que a gente vive num mundo caído, que é marcado por sofrimento, morte e degeneração desde o pecado de Adão, o Dr. Safart, ele argumenta que ainda, no meio de toda essa confusão, há abundantes evidências de projeto e propósito inteligente na criação. Ele menciona uma série de exemplos notáveis que, na opinião dele, só podem ser explicados por design. Eu vou mencionar alguns desses exemplos que ele cita, tá? O primeiro, e realmente muito interessante, é o sonar dos golfinhos, né? Ele é muito preciso e ele supera a tecnologia naval moderna. Ele consegue detectar um peixe do tamanho de uma bolinha de golfe a mais de 70 metros de distância. Estudos matemáticos mostram que o padrão de cliques emitidos pelos golfinhos é calculado para otimizar o retorno do eco, né? Esses cliques seriam a intermitência com que eles emitem essas ondas, né? O melon, que é uma estrutura lipídica presente na cabeça dos golfinhos, funciona como uma lente acústica que focaliza as ondas sonoras. Essa estrutura, olha só que interessante, ela é formada por lipídios especiais, diferentes da gordura comum, organizados em camadas específicas e produzidos por enzimas que são exclusivas desses animais. Outro exemplo interessante é o voo dos insetos, que envolve movimentos extremamente complexos que formam padrões de vórtices no ar e que só podem ser replicados por robôs que são altamente sofisticados. E ainda assim, às vezes esses robôs não funcionam direito como nos insetos, né? A estrutura do DNA e o código genético, que contém quantidades colossais de informação específica e organizada. O evolucionista Richard Dawkins, você já ouviu falar do Dawkins, né? Ele reconheceu que uma única célula humana contém a informação equivalente a várias enciclopédias inteiras. A compactação do DNA ela é tão eficiente que uma quantidade microscópica de material genético poderia conter informações equivalentes a uma pilha de livros que alcançaria, olha só, centenas de vezes a distância da Terra à Lua. A tradução genética, que é um processo que acontece dentro da célula para a formação de proteínas, depende de enzimas específicas que, olha só, são paradoxalmente codificadas pelo próprio DNA, criando um ciclo fechado, impossível de surgir gradualmente. Mais uma evidência aqui, ó, não faltam essas evidências. Os motores moleculares, como a ATP sintase, funcionam com precisão extraordinária, né? A ATP sintase é um complexo proteico que produz o ATP, que é a energia que a célula usa, né? Então, essas moléculas, elas funcionam com uma precisão extraordinária. Elas giram em alta velocidade para produzir energia da célula. Milhões delas caberiam na cabeça de um alfinete. Olha só outra. Os olhos dos trilobitas, que são considerados primitivos pelos evolucionistas, eles exibem sistemas ópticos que têm dupla lente, com cálculos geométricos complexos, que são baseados em princípios físicos, como as leis de Snelling, o princípio de Fermat. Os olhos dos crustáceos, como as lagostas, têm estruturas geométricas perfeitas, inspirando inclusive o design de telescópios da NASA. O próprio olfato humano parece operar por mecanismos de espectroscopia quântica, revelando um nível de precisão molecular refinado, né,
a gente consegue sentir o cheiro das coisas. Esses e outros exemplos, de acordo com o Dr. Sarfati, mostram que o mundo natural ele é repleto de sistemas que são irredutivelmente complexos e matematicamente precisos, que são incompatíveis com explicações puramente acidentais. Em seguida, o Dr. Sarfati ele aborda a impossibilidade química da evolução. Então, ele é especialista em química física, né? Nada melhor do que um especialista para falar sobre a origem da vida. E ele afirma que as leis da química real, elas contradizem as hipóteses da chamada evolução química ou prebiótica, né? Que é a ideia de que a vida surgiu espontaneamente num caldo, numa sopa primordial. O Dr. Sarfati explica que a formação de moléculas biológicas complexas exige condições controladas e reações que, num ambiente natural, eles tenderiam a ocorrer numa direção oposta, ou seja, não formariam as primeiras moléculas. Por exemplo, a polimerização, que é um processo que une pequenas moléculas, né, em cadeias longas, então os aminoácidos que formam as proteínas, esse processo é facilmente interrompido pela presença de moléculas menores defeituosas. E isso gera muito mais produtos inativos do que produtos úteis. Outro obstáculo mencionado pelo Dr. Sarfati é uma coisa chamada de quiralidade molecular. As moléculas da vida, como os aminoácidos, que eu mencionei agora há pouco, que formam a proteína, né? Elas possuem a mão direita e a mão esquerda. Só que a vida só funciona se as moléculas, né, se os monômeros de uma mesma molécula tiverem a mesma orientação. Então, os aminoácidos são todos levógeros e os açúcares do DNA são destrógeros. No entanto, essas reações químicas não dirigidas, elas produzem uma mistura equilibrada, ou seja, um pouco de destrógeno e um pouco de levógeno, o que é chamado de mistura racêmica. Essa mistura, ela impediria a formação de enzimas funcionais ou de estruturas de DNA que são estáveis. Ele cita, inclusive, um congresso internacional sobre a origem da homoquiralidade, né, essa questão da forma das moléculas, no qual os cientistas eles reconheceram que não há qualquer explicação satisfatória para o surgimento dessa propriedade. O Dr. Sarfati ele também menciona que a água, que é um elemento essencial à vida, paradoxalmente destrói esses polímeros, essas moléculas longas, né, que são necessários à sua formação, quebrando as ligações químicas que liberam água, né? Isso é chamado de reação de hidrólise. Exemplo dessas reações são reações que formam proteínas e o DNA. Então, em ambientes aquosos, essas reações têm muita dificuldade de acontecer. Assim, quanto mais tempo se supõe que o processo evolutivo tenha levado, maior seria o efeito destrutivo da água. Além disso, a exposição ao calor e à radiação frequentemente invocada para secar o suposto caldo primordial teria destruído aminoácidos essenciais e inviabilizado a estabilidade das moléculas. Em soluções naturais, esses compostos importantes como o fosfato e ácido graxo, que formam, por exemplo, lipídios, né? Eles tornaram-se insolúveis e não ficam disponíveis para participar dessas reações. O Dr. Sarfati conclui, então, que a própria química demonstra a inviabilidade da origem natural da vida. Então, em vez de fortalecer o evolucionismo, a visão naturalista, esses dados apontam para a necessidade de uma causa inteligente e deliberada. Para o Dr. Sarfati, a fé num Criador não é irracional, como muitos dizem, nem contrária à ciência. Ao contrário, ela é sustentada pela observação lógica e pela consistência das leis naturais. Finalmente, o Dr. Sarfati afirma que a sua convicção pessoal em uma criação recente, que ocorreu em 6 dias literais, conforme o relato de Gênesis, sem morte animal antes do pecado de Adão, ela é reafirmada pelas evidências científicas. Então, o Dr. Sarfati reforça o testemunho do próprio Criador, que é o único relato confiável da origem da vida. Ele mostrou ser digno de confiança
Jesus é o verdadeiro autor da ciência, é ele que permite com que façamos a verdadeira ciência, que é aquela que observa, que experimenta e que busca coerência nas evidências e não se opõe à fé, mas confirma a revelação divina. A criação, vista sob a lente correta, revela não apenas as leis naturais, mas intencionalidade, propósito e design. A fé no Criador é uma fé científica, porque oferece o único alicerce racional para o entendimento ordenado e significativo do universo. E aí, você gostou do relato do Dr. Safart? Muito interessante, né? Essas evidências que ele trouxe do golfinho e etc. E eu convido você para que você continue acompanhando essa série aqui no site da SCB. Vai ali na descrição do vídeo, o link para adquirir o livro está ali também. Para você seguir a SCB no Instagram, vai ser muito interessante ter a sua participação, o seu apoio por lá, ok? A gente se vê nos próximos vídeos.